salve, rapaziada, muito boa noite, né? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, né? Praticamente meia-noite aqui no momento que a gente está gravando para vocês, para a gente falar aqui um pouquinho sobre esse empate do Botafogo, né? Que pelo menos teve ali um alívio, né? Uma dor de cabeça um pouco menor para o torcedor botafoguense, né? Pelo fato do Botafogo ter vencido ali essa partida aí por 2-2, o Botafogo ter marcado o gol, né, e evitado essa derrota, né, não vencido, mas empatado esse jogo em 2-2, o que não anula o fato da gente estar bem preocupado, o que não anula o fato da gente estar bem satisfeito, né, até aqui com o que vem sendo apresentado em termos de desempenho, tá legal? É aquilo, cara, o resultado é uma consequência do desempenho e o resultado ele vai demorar a acontecer se o desempenho continuar sendo pouco linear do jeito que está sendo. O Botafogo, quando tem momentos para atacar bem, ele defende muito mal, e aí tem momentos que tem pouquíssima criatividade e continua sendo uma equipe que perde muito gol, e a gente vai, né, por parte, por aqui. Temos algumas coisas a elogiar em alguns jogadores, alguns aspectos que eu, tá, honestamente, vou acabar indo contra, né, digamos assim, o fator usual, né, digamos assim, pode ser que alguns aí de vocês discordem e fiquem irritados, mas acontece, tá legal? Vamos lá, pessoal. Inclusive, nesse momento, acabaram os jogos, né? O Vitória ganhou, o Santos ganhou do Atlético, o Flamengo goleou o Juventude, o Palmeiras ganhou do Internacional. O Botafogo, nesse momento, é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, ainda, lembrando, podendo ficar em 11º, dependendo do resultado de amanhã, desta quinta-feira, na verdade, entre Criciúma, caralho, irmão, Cruzeiro e Bahia, porque eu acabei de gravar um vídeo sobre o Criciúma, por isso que eu tô confuso. Mas vamos lá, pessoal. O Botafogo, ele primeiro começou a escalação, né, de uma maneira que, assim, ficou meio óbvio, né, que o Botafogo teria talvez um desempenho ofensivo um pouco mais vantajoso se jogasse dessa maneira, né? E assim a gente teve um Botafogo um pouco mais vertical. O Cuiabano jogando pelo lado esquerdo, e aí tivemos ali o quarteto ofensivo com o Savarino jogando por dentro, e às vezes até caindo, né, dependendo da dinâmica do jogo. O Arthur na direita, o Matheus Martins na esquerda e o Igor Jesus como centroavante. Tá legal? Enfim, a grande questão é que, apesar de nos 18 primeiros minutos ali o Botafogo ter mandado um pouco mais no jogo, teve um pouco mais de volume, é uma equipe que toca muito, circula muito a bola, mas no terço final demora demais a criar. Acho que tem a ver com o entrosamento, mas acho que tem a ver também com a dinâmica das peças, né? O Botafogo no último jogo entrou com o Patrick de Paula como terceiro homem, o Savarino, que é um jogador que atua por dentro, na ponta, e o Alex Telles, que também é um jogador com cacoete por dentro, contra o Bragantino, né? Nessa partida a gente teve o Cuiabano, que é um jogador agudo, e o Matheus, que também é um jogador agudo. E aí quem é que acabava ficando ali, caindo pela esquerda para tentar preencher um vazio que acontecia para ele? O Savarino, né? Assim, primeiro gol do São Paulo. Primeiro, defesa, marcação do Botafogo muito frágil, né? Nas fases do jogo defensivas, o Botafogo está uma tragédia. Organização defensiva, compactação de linhas de impedimento, quem pega quem, se a marcação é por setor, se ela é por zona. A transição defensiva está trágica. Eu acho que se o São Paulo fosse um pouquinho mais efetivo, e acho que essa efetividade, essa falta de efetividade do São Paulo, ela tem a ver também, óbvio, né, com a ausência do Oscar e do Lucas, isso preocupa. O Botafogo pegou um São Paulo sem os seus dois principais jogadores, que são os jogadores desequilibrantes. Se Oscar e Lucas estivessem jogando, talvez, assim, o Botafogo perdesse esse jogo, né? O Botafogo jogou contra um São Paulo consideravelmente desfalcado. Isso é muito preocupante. E nessa o Ferreirinha, né, desde aquela brincadeira do craque Neto, que falou, pô, Ferreirinha, pelo amor de Deus e tal. Mano, o maluco tá jogando muito, mas o Marlon Freitas também, né, fez uma marcação ali completamente mole, né, entregou todo o lado direito, que é o lado da boa finalização do Ferreirinha, e é aquilo, cara, quando você tá marcando um atleta, mais ser volante, né, você tem que estar atento às principais valências do jogador, né, e o Marlon Freitas entregou todo o lado direito do Ferreirinha. Cara, marca o meio, marca a perna direita e deixa ele pro canto, porque ele não tem esquerda. É a melhor coisa a se fazer. No ruim, ele dá um cruzamento que a defesa afasta. Foi o que aconteceu até minutos depois. O Savarino devolve o golaço, né? Tudo bem que o Ferreirinha fez um chutaço absurdo, mas ele teve espaço para isso. E o Savarino devolveu um golaço,
né? Aquilo, cara, a solução individual da referência. É nesse momento que esse cara tem que aparecer. O Igor Jesus acabou perdendo um gol no primeiro tempo, mas marcou no segundo. O Savarino, né? Esses caras têm que aparecer nesses momentos, né? E aí, a gente teve o segundo tempo, né? Perdão, né? A gente teve o segundo gol do São Paulo. E aí começa toda, assim, a arbitragem, que é uma tragédia, né? Assim, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que foi o árbitro de vídeo, é um horroroso, né? É um maluco que quer aparecer a todo momento. E o Davi, né, que foi o árbitro principal, é um árbitro inexperiente, um árbitro ainda jovem. Então você vê que ele ficou nervoso ali com o jogo, né? Ele dá um pênalti, que na minha opinião houve o pênalti. E assim, é interpretativo. Tem gente, pô, mas o Cuiabano dobra o joelho. Mas tem um contato. Pô, mas o contato ele não é suficiente pra... né, mas teve um trança-perna. Então assim, vai na interpretação do árbitro. Na minha opinião, foi pênalti. Tá? Mas pro árbitro, né, pro juiz, vamos dizer que outro juiz não marcasse, até porque no Brasil não tem critério, né? Vamos dizer que o Daronco estivesse apitando esse jogo e falasse, segue. Não ia ser nenhum absurdo, correto? Vai da interpretação. Agora, eu não acho que isso é lance pro VAR se meter. E aí, o pênalti é anulado. Minutos depois, na verdade, no ataque seguinte, o São Paulo faz 2-1. E aí tivemos o gol anulado do São Paulo. E aí, na minha visão, esse gol anulado do São Paulo, ele deveria ter sido validado. Porque o jogador que está impedido, ele não participa da jogada. Ele, inclusive, faz isso, assim, se esquiva. Na câmera de trás dá pra ver. E eu acho que o árbitro de campo, né, quando é chamado pelo árbitro de vídeo para validar o gol, o árbitro de campo, ele tenta lhe dar uma compensada. E acabou ficando elas por elas. Eu acho que o Botafogo foi prejudicado de um lado, né, faria 2-1, e o São Paulo do outro também faria 2-1. Só que logo em seguida, o Botafogo ele se embanana completamente na defesa. Barbosa, completamente desconexo. Vitinho... O que foi o Vitinho, né? Ah, não vou dar o bote, não. Vai dar assistência, né? Aí o André Silva foi lá e marcou o gol, né? Então não dá pra entender, né? Fomos pro segundo tempo, e aí é aquilo. Os meus amigos são paulinos, eu mandei um áudio pra eles falando, cara, assim... agora eu entendo um pouco do ódio que vocês têm aí, que vocês estão sentindo aí pelo Zubeldia. O São Paulo, ele tava com o jogo, ele tava atacando bem, mas o Zubeldia é tão retranqueiro, ele é tão retranqueiro, que no momento que o São Paulo começa a amadurecer um pouco mais até o terceiro gol, atacar o gol do John, né, encher o saco, ter superioridade numérica, ele vai lá e recua o time, né? E aí começa o Rafael a querer cair, e aí isso eu gostei do árbitro, tá? O árbitro não tolerou cera. O Rafael caía no chão, eu quero atendimento. O árbitro olhava pro Rafael, levanta, eu não vou parar o jogo, você vai tomar o gol. O Rafael levantava e você vê que ele não estava com nada, né? Ele só queria realmente o atendimento para esfriar o jogo, né? E aí isso é muito bom, né? No fim das contas, o Botafogo começou a martelar e aí tivemos a substituição tão polêmica, né? Saiu o Gregory, entrou o Patrick de Paula. A torcida do Botafogo fez um escarcéu, achou horrível, chamou ele de burro. O Renato Paiva tá treinando bem o time? Não. Tô gostando do Renato Paiva? Não. Gostaria que ele tivesse vindo? Também não. Eu não tô gostando do que eu tô vendo. Assim, eu acho que eu tô muito mais preocupado do que entusiasmado pro futuro do Botafogo. Eu tô bem receoso pro que vai ser esse campeonato brasileiro do Botafogo com o Renato Paiva no comando. Principalmente na parte defensiva. Tá? Principalmente na vulnerabilidade desse time do Botafogo. Mas me critiquem se vocês quiserem. Essa substituição do Patrick de Paula foi a melhor decisão que o Renato Paiva tomou na noite. Ponto. Foi a melhor substituição que podia ter sido feita. Repito, vocês estão pegando o Patrick de Paula como um bode expiatório quando o problema é o próprio Renato Paiva. O Renato Paiva, já digo aqui, já disse, repito e assino embaixo quantas vezes for necessário. O Renato Paiva adora encher a boca para dizer que ele está tentando recuperar o Patrick de Paula. Renato Paiva, desculpa, você não... e aí, excluindo o jogo de hoje, tá? O jogo de hoje, eu vou ser coerente, vou ser justo, né? Mas contra o Bragantino, por exemplo, eu escalo o Patrick de Paula porque eu quero recuperar o Patrick. Desculpa, cara, você não tá recuperando, você tá fudendo o Patrick. Né? Quando você coloca o Patrick de camisa 10, quando você coloca o Patrick de meia central, de terceiro homem do meio campo, cara, ele não tem essa dinâmica para virar o jogo e olhar para os atacantes, para atacar o espaço, né? Aquela velocidade que você já domina, né? Para uma alavanca, né? Para uma arrancada, para uma combinação. Ele não tem essa velocidade de ação e reação. O Patrick é um cara de
distribuição de jogo. Essa é a qualidade dele. Ele pega, aproxima, dá uma fatiada, abre o jogo lá do outro canto, ele vai rodando o jogo, girando, principalmente quando a equipe adversária tá fechada. Essa é a qualidade do Patrick de Paula desde que ele era do Palmeiras. Hoje, com menos intensidade, é um jogador que ele tá retomando a sua forma física, tá mais magro, né? Mas é um jogador que teve uma lesão muito grave no joelho. A gente sabe que os movimentos eles não são os mesmos. Ele não é mais um primeiro volante, mas ele é um segundo volante, correto? E ele entra nessa função. Entendendo que o São Paulo baixou a linha, entendendo que o São Paulo não queria mais atacar, o Renato Paiva já estava perdendo, falou, cara, eu vou tirar o Gregory, que não está me ajudando. Gregory fez um jogo ruim mais uma vez, defensivamente falho, e eu acho que isso tem a ver com dinâmica coletiva. O Gregory na saída de bola, na hora de auxiliar na parte ofensiva, o Gregory é muito insuficiente. Então, o que é válido? Continuar com o Gregory, se você está perdendo o jogo, ou ter ali o Marlon e o Patrick, onde você perde um pouco mais de combate, mas nesse momento você não está precisando de combate, você está precisando construir, você está precisando rodar a bola para achar espaço, para abrir espaço. O Patrick é fundamental para isso. O Patrick não entrou de terceiro homem. O Patrick não entrou de camisa 10. O Patrick entrou de camisa 8. Ele entrou de segundo volante. Por isso que ele foi muito bem no jogo. O Patrick de Paula foi o melhor jogador do Botafogo em campo. Melhor jogador. Ponto. A torcida chamou de burro porque tava puta com o Renato Paiva. Mais um desempenho ruim, mais uma atuação ruim do Botafogo, muito abaixo. E aí a cobrança do Botafogo tem que ser... a cobrança do Renato Paiva ela tem que ser de um cara que treinou o time por 30 dias, de um cara que ele tá pegando jogadores de característica X e colocando pra jogar de maneira Y, um cara que ele falou que ele ia manter o estilo de jogo do Arthur Jorge, ele tá mudando absolutamente tudo, um cara que ele fala de liberdade pros jogadores, ele tá preso a essa porra de jogo posicional, né, que é você guardar os jogadores em posição, e aí quando você não dá uma dinâmica adequada, parece um time de totó, né? O Botafogo tá igual ao time do Barroca, dados as devidas proporções, que é um time um pouco melhor, né? Um pouco, né? Muito melhor, apesar de ainda estar insuficiente em relação ao ano passado. E o Botafogo, comparado com os dois concorrentes, e nesse momento, cara, assim, a gente torce para uma equipe que ela tem que olhar para cima. O Palmeiras está com 10 pontos, o Flamengo está com 10 pontos, o Botafogo está com metade, o Botafogo está com 5 pontos, sabe? E o Botafogo investiu 500 milhões, 400 milhões, né? Na janela, e não tem banco, né? O banco é muito suficiente. Então, assim, é muita coisa para ser dita, só que, assim, o Patrick de Paula entra em campo como um segundo volante. Nessa, o Renato Paiva acertou, cara. O Renato Paiva erraria se ele tirasse o Savarino para colocar o Patrick. Se ele tirasse o Matheus Martins, colocasse o Savarino na ponta e colocasse o Patrick no meio. Desculpa, cara, ele fez o certo. Ele tirou o Gregory, que não estava agregando em nada pro Botafogo naquele momento no campo, e colocou o Patrick pra verticalizar o jogo. O Patrick jogou pra caralho, dadas as devidas proporções. Ele girou a bola, ele tentou, ele deu combate, ele finalizou bem, ele incomodou a defesa do São Paulo, e nessa o Botafogo foi martelando, recuperava a bola, conseguia escanteio ali, conseguiu um lateral, uma chance ali, até sair o gol de cabeça do Igor Jesus, né? Enfim, é isso. Ainda estou muito receoso, eu acho que ofensivamente Botafogo é uma equipe que ainda é torta. Ou o Botafogo joga muito aberto, ou o Botafogo joga muito fechado. Defensivamente está muito preocupante. Mas hoje, apesar de alguns vacilos, principalmente dos dois pontas, Matheus Martins e Arthur, como erram lances bobos. É impressionante, sabe? O Botafogo, ele teve disposição. O Botafogo não se escondeu do jogo. Até os jogadores que estavam mal, que estavam tendo um desempenho insuficiente, né, eles, o Matheus Martins, o Arthur, né, eles estavam, de alguma maneira, tentando, sabe? E aí se chegou o gol, depois o Mascherano entrou, quase teve o gol, o Matheus Martins perdeu mais uma grande oportunidade, o Botafogo chegou mais perto de virar o jogo no fim da partida do que o São Paulo de fazer o 3-2. Enfim, avaliando individualmente, John, né, mais uma partida segura. O Vitinho, ofensivamente, cara, porra, ele irrita um pouco. Também não gostei muito da atuação do Ponte. Jair assim, apesar de um mole que ele deu no final, acho que ele fez uma partida segura. O Barbosa, acho que mais uma vez, eu acho que ele falha na marcação do segundo gol. Acho que isso tem muito a ver também com o coletivo, não é só olhar para o individual. Cuiabano foi bem.
Só que no final estava muito cansado. Não gostei da partida nem do Gregory, nem do Marlon Freitas, muito menos do Marlon, né? Principalmente na parte defensiva. Acho que o Renato Paiva ele também está colocando o Gregory para fazer a saída de bola, quando o Marlon é quem tinha essa função. Com o Arthur Jorge, quem fazia a saída de bola e quem circulava a posse para buscar a bola entre os zagueiros era o Marlon. Agora ele está espetando o Marlon lá na frente e está colocando o Gregory para fazer a saída. O Gregory não tem a mesma qualidade para fazer a saída. Esse cara ele tá mudando tudo. Tudo. Até a saída de bola que era maravilhosa com o Arthur Jorge, tem praticamente os mesmos jogadores. A única diferença é o Jair, que consegue ser melhor ainda na saída de bola do que o outro zagueiro. Ele conseguiu mudar. Ele colocou o Gregory, ele piorou a saída de bola, né? Mais à frente, Matheus Martins e Arthur achei mal no jogo. O Savarino fez uma ótima partida. O Igor Jesus também foi bem, apesar de ter perdido um gol no primeiro tempo. Dos jogadores que entraram, eu gostei bastante ali da entrada do Patrick de Paula. Acho que foi bem nesse jogo. Enfim, agora é jogar contra o Atlético Mineiro. O Botafogo vai pegar um time que ainda não venceu no campeonato. E agora é compensar, meu amigo. Dava para ter pelo menos empatado contra o Bragantino. Era a obrigação do Botafogo ter vencido um São Paulo sem Lucas e Oscar dentro do Newton Santos. E agora é compensar, cara. Não olhar para trás, vencer o Atlético Mineiro, porque se não vencer, a distância ela já vai começando a ficar preocupante em relação ao pelotão de frente. E o Botafogo tem que, pelo menos, se classificar para a Copa Libertadores no ano que vem. Um abraço e fui.